Coutinho, Lucas Pedrosa? Vamos lá. Explicar pra galera, o contrato de empréstimo do Vasco com o Coutinho acabou ontem, mas fiquem tranquilos. A imprensa inglesa até noticiou inicialmente nessa semana que ele já estava em processo de rescisão, isso também já tinha sido dito pelo Carlos Amodeu. E a verdade é que o Felipe Coutinho está muito próximo de conseguir rescindir esse contrato com o Aston Villa e ficar por mais um ano com o Vasco da Gama. Eu vi que teve uma galera que estava em dúvida se seria até o final do ano ou até mais um ano. Então, o que eu ouvi hoje de manhã, na fonte que eu escutei, é o seguinte: tá tudo caminhando muito bem, muito próximo de um desfecho positivo. Coutinho está abrindo mão de muito dinheiro, não é pouco não, é muito dinheiro para continuar no Vasco, para rescindir, porque a chegada do Fernando Diniz foi muito importante na manutenção do Coutinho. Ele recuperou a confiança do Coutinho. O Coutinho está muito feliz, não só de poder ajudar o Vasco, mas também de trabalhar com o Fernando Diniz. Então ele deve ficar mais um ano com o Vasco da Gama, seja por um novo empréstimo, o que é mais difícil, ou até em contrato definitivo. A tendência nesse momento, hoje, é rescindir com o Aston Villa e assinar um contrato de um ano com o Vasco da Gama, do Felipe Coutinho, jogador espetacular e que vai ajudar muito o Vasco nessa temporada. E rapidinho, o Léo Jardim. Léo Jardim também é a mesma coisa. Depois de tantas novelas, o desfecho está indo para um caminho positivo, tá? O Vasco deve renovar o contrato com o Léo Jardim. Isso quer dizer que o Léo Jardim vai ficar mais 4, 5 anos no Vasco como deve ser o contrato? Não. Pode chegar uma proposta e o Léo Jardim ser vendido. O Vasco já trabalha com essa hipótese. Mas o ponto é, aquela história, aquela novela toda, se ia renovar, se não ia renovar, ele deve renovar, ganhar um salário abaixo de R$1 milhão e esse salário vai sendo progredido aí, crescendo progressivamente. No Vasco da Gama, uma pergunta precisa ser respondida. Felipe Coutinho, fica ou vai embora? A semana do Vasco começou com um problema importante. Nessa segunda-feira, o contrato de Felipe Coutinho, por empréstimo, com a equipe carioca, chegou ao fim. O jogador pertence ao Aston Villa da Inglaterra, equipe em que os representantes do atleta tentam a rescisão contratual. Mas, nesse momento, os ingleses não são favoráveis a liberar o meio-campista. Uma solução para o Vasco pode ser conseguir estender o empréstimo até o fim da temporada. Felipe Coutinho aceitaria, inclusive, abrir mão de alguns vencimentos que tem a receber junto aos ingleses para voltar a ter o passe à disposição e assinar em definitivo com a equipe carioca. É uma vontade do meio-campista permanecer no Rio de Janeiro, onde a família se sente feliz. Em meio às negociações pelo futuro de Felipe Coutinho, o Vasco segue no mercado para reforçar o elenco. Uma das prioridades de Fernando Diniz é conseguir um novo volante para a equipe. O nome de Thiago Mendes, de 33 anos, é um dos mais especulados. O ex-jogador do São Paulo, que já passou pelo Lyon e agora pertence ao Al Rayyan do Catar, segue em negociação com o Vasco e poderia chegar de graça à equipe carioca. Mas os vencimentos pedidos à diretoria do Vasco, superiores a R$1 milhão, são considerados altos nesse momento. Admar Lopes, novo diretor de futebol do Vasco, tenta também a contratação de um atacante. O nome de Andrés Gomes, colombiano de 22 anos, que pertence ao Rennes da França, foi indicado pelo novo diretor português Cruz Maltino. Esse jogador deve ser um dos nomes que o Vasco vai buscar no mercado até o fim dessa próxima janela para reforçar o ataque. Depois da volta aos treinamentos, Fernando Diniz teve duas boas notícias. David e Estrela, que voltam de lesão, já fazem trabalho com bola e podem ser reforços para a sequência da temporada. No próximo final de semana, a equipe cruzmaltina tem um amistoso contra o time uruguaio Montevideo Wanderers. O jogo vai acontecer em Natal e mais de 10 mil ingressos já foram vendidos de forma antecipada. Thiago Mendes, cara, tá no radar do Vasco e não só isso, já com bases contratuais acertadas, informação inicial dos nossos colegas do Atenção Vascaínos, o Thiago Mendes, volante, 33 anos de idade, aqui no Brasil teve um certo destaque no Goiás, quando surgiu os profissionais em 2011 até 2014, depois foram 3 temporadas no São Paulo até 2017, e aí foi pro Lille da França, né? Ficou no Lille, no Lyon e desde 2023 está no Al Rayyan, lá do Catar.
Thiago Mendes, então, querendo voltar para o Brasil, sinalizou positivamente que quer jogar no Vasco, e agora o Vasco fechando, então, a questão contratual para que a proposta seja, então, costurada, e aí tenhamos um sim ou não dos dois lados, né? A negociação funciona assim, obviamente. As bases estão feitas, mas ela tem que avançar mais um pouquinho. Pode ser o primeiro reforço para essa janela aí de meio de ano. Rapidinho, Thiago Mendes ou Gabriel Farias, seria interessante? Acho um bom jogador. O Thiago Mendes é um atleta que tem boas características. É óbvio que tem alguns pontos de preocupação. Primeiro que ele não atuou tanto nos últimos 2 anos. 31 jogos. 31 jogos em 2 anos. Ou seja, em 2 temporadas você tem aí um número de jogos que é baixo. Aí você tem que se precaver realizando os exames, né? Creio que o Vasco vai agir da melhor maneira. Muita gente tá falando que a faixa salarial talvez seja um pouquinho elevada, mas aí a gente cai naquele problema que a gente já conhece do futebol mundial. Todo mundo hoje tá ganhando um salário muito alto. O jogador encaixa parêntese rápido, sequência. Foi o dirigente do Bayern, agora não vou lembrar o nome dele, que levantou a discussão. O Rummenigge. Foi um dos melhores argumentos que eu vi. Ele falou, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, que de fato, jogador quer ganhar muito dinheiro, mas não quer jogar. Óbvio que o calendário é cheio, mas tem que pagar essa galera. O futebol é caro, né, gente? Equilibrada, né? Só um parêntese rápido pra gente discutir no futuro sobre não isso. Que o Thiago não mereça ganhar o que ele ganha e pedir o que ele pede. O clube escolhe se quer pagar ou não. Mas é só um retrato de como não precisa ser nenhum craque pra você atingir um patamar salarial, assim, bizarro. E aí, irmão, ou você paga, ou você contrata um jogador de outro patamar. Se o Thiago Mendes entregar no Vasco aquilo que foi o melhor da carreira dele, eu acho que é uma excelente contratação. Rapidinho, o Israel perguntou se o Léo Garden e o Coutinho vão renovar. Saudações vascaínas. Cara, o Coutinho então tem que concluir a rescisão com Aston Villa e aí assinar um novo contrato com o Vasco. Ele viria em definitivo pro Vasco, mas teria que renegociar isso aí, né? Negociar valores e um contrato com o Vasco nesse sentido. E o Léo Jardim tá naquele impasse ainda, cara. A gente tá aguardando. O próprio Léo Jardim tava aguardando propostas, né? E o Vasco também tá esperando ver se vai surgir proposta nesse meio do ano, para poder avançar. Até porque tem a questão da cláusula da renovação automática, que pode ser ativada ou não, tá? Cenas aí pra gente acompanhar. Por enquanto, Coutinho deve sim assinar com o Vasco, caso ele conclua a rescisão com Aston Villa, e o Léo Jardim teria que esperar essa janela de transferências aí do meio do ano, tá bom? Quero falar agora sobre o Vasco da Gama, que espera anunciar nessa terça-feira a chegada de Thiago Mendes. Volante de 33 anos de idade, livre desde o mês passado, quando não teve seu contrato renovado no Al Rayyan. O São Paulo sempre foi tratado como o favorito para contratar o Thiago Mendes. Foram 3 janelas de negociação, mas no momento em que ele ficou livre, o Thiago passou a exigir uma compensação financeira próxima a R$1 milhão por mês entre salários, direitos de imagem e luvas. E o tricolor entende não ter capacidade para fazer um investimento desse tamanho. Foi nesse contexto que o Vasco entrou nas tratativas e conseguiu chegar a um acordo verbal com o empresário dele, o Paulo Pitombeira. O acordo foi fechado nessa segunda-feira. Nessa terça, os últimos detalhes vão ser repassados para que o atleta possa ser anunciado de forma oficial. A tendência é que ele assine um contrato de 2 anos e meio com compensação financeira abaixo de R$1 milhão. O Vasco se vê capaz de contratá-lo depois de abrir mão de Payet. O francês custava R$1,5 milhão por mês ao clube. Só para completar, em relação ao Cruz Maltino, seguimos aguardando pela rescisão do contrato do Felipe Coutinho com o Aston Villa. A partir do momento em que isso for oficializado, a tendência é que ele seja contratado no momento seguinte pelo Vasco da Gama. Se é Vasco